Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando do e-mail de Juliano C. Escobar, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a quem eu aproveito mais uma vez para mandar um abraço para Carlos Sanches, Dona Bete, lá do Espaço Chico Xavier, e o meu querido Coronel Lobo, grande homem, Dona Bina, sua esposa, que nós temos assim, não nos vemos todos os dias, mas todos os dias eu vibro e peço por essas pessoas queridas do Brasil, por onde eu tenho caminhado tanto, por onde eu tenho transitado tanto e tenho recebido tanto carinho. Meu querido Lobo, que Jesus possa sempre conceder-lhe saúde, paz, você, sua esposa, suas filhas, meninas muito bacanas, que estão aí seguindo o exemplo do pai e com certeza brilharão como você é esta luz aí no Planalto. E o meu caro amigo Carlos Sanches, a quem eu mando um abraço de coração. Muito bem. Então, continuamos com a história da tentação, que é colocado, que Jesus foi tentado por Satanás. Então, eu falava no começo do nosso bloco anterior, que Satanás não poderia ter condições de se aproximar de Jesus, que era a suprema força. Nenhum espírito inferior, a gente viu em programa anterior, que Jesus, sem dizer nada, ele já perguntava por que ele atormentava. Por que é que Satanás teria direito de se aproximar de Jesus? Isso não existe. Jesus, sim, estava refletindo sobre a missão que ia abraçar. Se ele quisesse, então ele poderia transformar as pedras todinhas do deserto em pão. Ele tinha força para isso, mas aí ele reflete. Não é só de pão. Se eu fizer isso, eu estou indo contra a própria lei da natureza, porque não é só de pão que vive o homem. Então ele vê a questão da necessidade de se refletir sobre a racionalidade da nossa existência. E então leva o diabo em direção à cidade e coloca sobre o cume e diz: se és filho de Deus, joga-te aqui abaixo. Ora, Jesus reflete que ele não precisava fazer aquilo para provar absolutamente nada. E está escrito: não ponhas Deus à prova. Então ele não precisava fazer aquilo para ter certeza de que ele era quem era. Então ele já tinha absolutamente isso. Porque, ao mesmo tempo que ele pensava isso, ele também pensava: está escrito, não ponhas Deus à prova. E aí leva ele consigo a alta montanha, ele mostra todos os reinos do universo e sua glória, e lhe diz: tudo isto eu te dou, se te prostrares diante de mim. Olha, como é que ele ia adorar? Ele ia escolher para si todos os reinos do mundo. De que lhe adiantava possuir todos os reinos do mundo, se a missão dele era espiritual? Então ele diz: vai-te, afasta-te de mim, pensamento negativo, pensamento inferior, porque está escrito: prostra-te diante de Deus. Só diante de Deus é que a gente precisa nos prostrarmos e serve somente a Ele. Então, não havia necessidade de servir ao mal. Então ele escolheu ali, a partir daquele momento, servir a Deus. E aí então o diabo deixa os maus pensamentos, porque quantas vezes nós somos acometidos de maus pensamentos e muitas vezes a gente não sabe afastá-los dessa forma tão racional, tão clara, tão forte, tão iluminada que Jesus nos ensina aqui. E aí, naturalmente, a partir desta reflexão, Jesus sabe que chegou o momento de ele assumir o seu reino espiritual. Então ele desce, sobe, aliás, para a Galileia, onde ele vai começar a formar o seu ministério. Na verdade, esse encontro de Jesus consigo mesmo no deserto, refletindo sobre a missão que deveria abraçar, é a base do início do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E eu agradeço a Juliano, lá de Guarulhos, pelo seu e-mail. E mais uma vez eu mando meu abraço fraternal a todos vocês de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós vamos
continuar o nosso estudo com o Evangelho de Mateus, só que agora nós terminamos o capítulo 8 e vamos começar no capítulo 9, buscando sempre o significado original do texto. Antes, porém, de continuarmos, nós vamos lembrar você que faça a aquisição das nossas obras, enquanto você compra ou adquire, ou analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit, que são obras que estão aos preços de 30, ou analisando, 25 o Sermão e 30 o Bereshit, são obras que estão à disposição na Editora Mundo Maior, aí em Santana, e você adquirindo essas obras, você vai conseguir ajudar as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano aqui na nossa querida João Pessoa. Nós vamos iniciar a leitura do texto que nós vamos avaliar, do capítulo 9 de Mateus. Jesus entra no barco, faz a travessia e chega à sua cidade. Eis que se apresenta um paralítico deitado numa cama. Jesus vê a adesão daquelas pessoas e diz ao paralítico: coragem, filho, tuas faltas te são perdoadas. E eis que alguns dos soferins, que em hebraico significa escribas, comentam entre si: ele blasfema, porque Jesus diz que tuas faltas te são perdoadas. Jesus penetra seus pensamentos e diz: por que esses pensamentos criminosos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: tuas faltas estão perdoadas, ou dizer: acorda e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra de perdoar as faltas, diz então ao paralítico: acorda, pega a tua cama e vai à tua casa. E acordado, ele vai para a sua casa. Vendo isto, as multidões estremecem e glorificam a Deus, doador de tal autoridade aos homens. Nós vamos a um pequeno intervalo e vamos retornar para comentar este trecho de Mateus capítulo 9. Até já. Muita paz.